Sorame aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero desmistificar um tópico que muita gente acha que entende, mas na real não faz a menor ideia do que está acontecendo. O gato de Schrödinger é aquele experimento mental criado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Convenhamos que a pronúncia do nome não importa muito, né? É um nome meio complicado de pronunciar. Mas enfim, antes da gente chegar no gato, eu tenho que falar pra vocês do famoso experimento da dupla fenda, que praticamente deu origem à física quântica como conhecemos hoje, e colocou o mundo para repensar como o universo funciona. Esse experimento mostrou que partículas subatômicas, como fótons, podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo até que sejam observadas. Aqui está o esquema. Quando uma luz passa por duas fendas próximas, sem ninguém olhar, ela cria um padrão de interferência no detector, como se estivesse interagindo consigo mesma. Isso só acontece se ela se comportar como uma onda. Mas, se você coloca um detector para ver por qual fenda exatamente a luz vai passar, o padrão de interferência desaparece e a luz se comporta como uma partícula, indo por uma única fenda, que era o comportamento esperado a princípio. E o que isso quer dizer? A luz e outras partículas quânticas têm uma vida dupla. Se ninguém está observando, ela age como uma onda, se espalhando por vários lugares e até interagindo com ela mesma. Mas quando medimos, ela, entre aspas, escolhe um estado único, como uma partícula. E esse colapso do estado quântico é o famoso colapso da função de onda. Então, o que é essa tal de superposição e como ela se conecta com o colapso da função de onda? É relativamente simples, ou nem tanto, né? Física quântica adora complicar. Antes de observarmos uma partícula como um fóton ou um átomo, ela não está em um lugar fixo nem em um estado definido. Pelo contrário, ela está em superposição, o que significa que ela vive em todas as possibilidades possíveis ao mesmo tempo. Antes de ser medido, o fóton estava em superposição, uma mistura quântica de passar pela fenda A, passar pela fenda B, passar pelas duas ao mesmo tempo. E depois da medição, puf! A superposição acaba e a partícula escolhe uma dessas opções. O universo, que estava cheio de possibilidades, vira algo concreto e definido. Quando você não observa o fóton, ele mantém sua superposição de estados. Nesse caso, ele interage consigo mesmo, como uma onda, criando padrão de interferência. Mas, quando você mede, ou seja, você força o colapso, a superposição desaparece. E ele se comporta como uma partícula, passando por uma única fenda. O padrão de interferência vai embora e o fóton age, entre aspas, normalmente. Essa transição de superposição para colapso é o que faz o mundo quântico parecer tão estranho. É como se as partículas subatômicas vivessem no estado de e se eterno, até que a gente intervenha e defina o que é. A superposição é um lembrete de que a realidade, em sua essência, é feita de potencialidades e só se concretiza quando alguém olha ou mede. Magia? Não. Ciência quântica no seu melhor estilo. Bom, e com isso seguimos para o gato, claro. Segura a emoção aí, porque agora o caldo engrossa. Depois que a galera começou a pirar com a ideia de superposição e colapso da função de onda, o físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935, pensou: tá, mas e se isso fosse aplicado a algo maior, tipo um gato? Ele criou esse experimento mental, e sim, mental, nenhum gatinho se machucou, gente, para mostrar como a superposição quântica fica bizarra quando tentamos aplicá-la no mundo macroscópico. A parada funciona assim. Imagina que você tem um gato fofo dentro de uma caixa fechada, completamente isolada de todo mundo externo. E, ainda dentro dessa caixa, uma partícula radioativa em superposição, que pode ou não se desintegrar. Um detector de radiação que, se detectar a desintegração, ativa um martelo que quebra um frasco de veneno. Coitado do gato. Agora, segundo a física quântica, a partícula radioativa está em superposição,
desintegrada e não desintegrada ao mesmo tempo. Isso significa que o detector também está em superposição, ativado e não ativado ao mesmo tempo. E o gato? Ele está vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém abra a caixa e observe o sistema. A ideia de Schrödinger era basicamente gritar: olha que loucura essa tal de superposição! Ele não estava defendendo que o gato realmente fica vivo e morto ao mesmo tempo. Ele estava mostrando que, se levássemos a lógica da mecânica quântica ao pé da letra, seria isso que aconteceria. Ou seja, um sistema macroscópico inteiro, o gato, ficaria em superposição, dependendo do estado quântico de uma partícula minúscula. Quando você abre a caixa e olha o gato, você está fazendo o equivalente ao experimento da dupla fenda. Antes de observar, o gato está em superposição, vivo e morto. Ao observar, o ato de olhar força o colapso da função de onda. Você define o estado final, e o gato está vivo ou está morto. E agora vem o bônus. O experimento do gato também é usado para explorar a teoria dos muitos mundos. Segundo essa ideia, ao abrir a caixa, o universo se divide em dois. Em um, você vê o gato vivo, e no outro você vê o gato morto. Ou seja, o colapso da função de onda não acontece. Ao invés disso, todas as possibilidades se realizam, só que em universos diferentes. É literalmente a teoria do multiverso no seu auge nerdístico. Tecnicamente, existem infinitas versões de você, de mim e até de uma pedra em universos paralelos. Tá tudo interligado, tipo variações infinitas de toda e qualquer possibilidade. E é isso, pessoal. Agora vocês sabem o que é o experimento da dupla fenda, o conceito de superposição e como o gato de Schrödinger entrou nessa história para nos deixar com a cabeça explodindo. A moral da história? O universo é muito mais estranho e incrível do que a gente imagina. A mecânica quântica nos mostra que a realidade é cheia de possibilidades até que a gente interfira, observe ou abra a caixa. E lembrem-se, o que hoje parece maluquice pode ser a ciência do amanhã. Então continuem curiosos, fazendo perguntas e explorando os mistérios do cosmos. Porque entender o universo é o jeito mais próximo que temos de entender a nós mesmos. Se você curtiu essa jornada quântica, deixa um like, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!